Ajahn Suchat Abhijato, discípulo do Mahavira. The Guru, sensual pleasures are painful, prazeres sensoriais são dolorosos. Quando nós viemos para um retiro de meditação, nós estamos nos comprometendo com a prática de nekama, de renúncia, ou de nos distanciarmos dos prazeres sensoriais que derivam de ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Entretanto, esse tipo de felicidade não é capaz de nos tornar completamente satisfeitos ou em paz com nós mesmos. É uma felicidade cheia de preocupações e ansiedades. Porque quando nós entramos em contato com o que nós gostamos, seja uma pessoa ou uma coisa, nós tendemos a nos apegar. Queremos possuir para sempre porque nos tornamos possuir para sempre, mas ficamos ansiosos que um dia nos deixe. Tristeza ou dukkha, então, substitui a felicidade inicial. Então, é uma felicidade manchada pela dor. Quando nós temos aquilo que gostamos, nós queremos manter para nós mesmos. E nos tornamos ansiosos que um dia irá embora. E um dia realmente acontece, porque não existe nada no mundo que dura para sempre. As coisas estão constantemente mudando e nós não podemos controlar e fazê-las ficar para sempre. Então, nós nos tornamos miseráveis. Entretanto, existe uma coisa que pode ficar para sempre, que pode nos trazer felicidade para sempre, que é permanente e que nunca muda. Essa única coisa pela qual nós estamos lutando, isto é, a nossa mente ou tita, que nunca morre. É tal como a água, que nada pode destruí-la. Você ferve, ela evapora, então ela se torna uma nuvem antes de cair de novo como chuva. Ela segue em ciclo. A mente humana é a mesma, ela nunca morre. Ela se move de um corpo em outro, guiada pelo karma. Karma é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos e aquilo que nós pensamos. Se nós fazemos bom karma, nós vamos para um lugar bom, Sugati ou paraíso. E o Buda disse que aquele que pratica os 5 preceitos vai para o paraíso e aquele que quebra os 5 preceitos vai para o inferno. Quando nós morremos, a mente abandona o corpo e vai para outro corpo ou outro estado de existência. A mente nunca morre. Ela vai para um novo corpo ou uma nova estado de existência, dependendo do karma da pessoa. Normalmente, ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Nós fazemos bons karmas, maus karmas, neutros, dependendo das nossas emoções e circunstâncias. Entretanto, dessa forma, os resultados de nossos karmas algumas vezes são bons, algumas vezes ruins. Algumas pessoas fazem muito bom karma nessa vida, mas sentem que elas não foram totalmente recompensadas. Isso é porque os bons karmas ainda não produziram frutos. O que eles encontram na vida atual é o resultado do mau karma de vidas passadas. Então, isso dá a impressão que os bons karmas não foram recompensados. Por outro lado, as pessoas que fazem maus karmas são constantemente recompensados. Isso acontece porque os maus karmas ainda não estão produzindo resultados. E a recompensa que eles recebem no presente vem do bom karma que eles fizeram no passado. Isso pode nos fazer pensar que fazer mau karma é recompensado, enquanto as pessoas que fazem bom karma não são recompensadas. Nós devemos entender que existe o karma do passado e o do presente. A consequência desses karmas pode ocorrer rapidamente ou lentamente, dependendo do tipo de cada tipo de karma. Pode ser comparado com árvores ou plantas. Algumas florescem rapidamente, outras lentamente. Se nós plantamos árvores grandes, vai demorar muitos anos, até que nós possamos ver os frutos. Entretanto, se nós plantarmos arroz ou milho, nós podemos colher em 3 meses. Os karmas são da mesma forma.
Algumas consequências ocorrem rapidamente, outras lentamente. Entretanto, haverão consequências. E aquilo que será afetado não é nada mais que a mente da pessoa que comete tais karmas. Dessa forma, pode ser concluído que as consequências do karma são similares como as rodas da carroça seguindo um caminho. Elas deixam marcas no caminho, tal como nossos karmas deixam, sempre vão ter consequências, mais cedo ou mais tarde. Bons karmas, como fazer mérito, trazem boas consequências. Maus karmas vão trazer más consequências. Bons karmas trazem felicidade, enquanto maus karmas, como quebrar os preceitos e machucar os outros, traz miséria. O efeito na mente é muito rápido, ocorre imediatamente. Por exemplo, quando nós ajudamos os outros ou fazemos méritos, nós nos sentimos felizes. Esse é o resultado de fazer bom karma. Se nós quebramos os preceitos, machucamos os outros ou fazemos com que eles sofram, nós nos tornamos miseráveis. As consequências que seguem, tal como ser preso, ser elogiado, receber recompensas, podem vir lentamente ou, em alguns casos, nunca vir. Mas isso não é considerado importante. Uma vez que nós estamos felizes, nós não precisamos de nada mais. Prestígio e dinheiro são inúteis para uma pessoa que está cheia de contentamento. Esse tipo de felicidade satisfatória e não nos faz querer mais nada. Se nós estamos constantemente querendo isso ou aquilo, nós nunca vamos estar satisfeitos com o que temos. Sofrimento é causado por desejos infindáveis, porque nós nunca sentimos que temos o suficiente. Por exemplo, hoje você dá a alguém 500 bahts, que é o dinheiro na Tailândia. Então, amanhã você dá para ele 300 bahts. Ele então vai sentir que 300 bahts é muito pouco, porque ele costumava receber 500. Isso é quilesa, cobiça, ódio e delusão. Os desejos humanos não têm limites. Portanto, nós nunca podemos estar felizes se nós não pudermos conter os nossos desejos. Por outro lado, a felicidade de doar nos faz ficar contentes. Nós temos mais do que precisamos, quando nós temos mais do que precisamos, nós nos ficamos preocupados em como cuidar disso. Se nós doamos, nós nos ficamos em paz e nós não mais temos que nos preocupar a respeito. E, dessa forma, doar coisas que nós realmente não precisamos pode nos trazer verdadeira felicidade. Se nós tomamos vantagem dos outros, assaltamos, matamos, ou machucamos os sentimentos, ou roubamos suas posses, ou cometemos adultério, nós estamos causando dor aos outros. Se nós mentirmos a eles e fazermos com que eles falsamente acreditem na gente, eles vão se sentir ofendidos quando descobrirem a verdade. Eles podem querer se vingar ou chamar a polícia para nos prender. Quando nós quebramos os preceitos, nós nunca teremos paz na mente. Nós estaremos nervosos e temerosos porque nós estamos escondendo cadáveres no armário da sala. Quando nós vemos policiais, nós nos tornamos assustados, mesmo que a polícia não saiba, não nos conheça ou não queira nos prender. Nós nos tornamos nervosos cada vez que nós vemos policiais. Isso educa o sofrimento. Por outro lado, se nós mantemos os preceitos, nós nunca temos as preocupações. Haverá contentamento no lugar. A felicidade que ocorre é um resultado que ocorre como resultado de uma mente pacífica. É tudo que nós queremos obter. Esse estado de tranquilidade vai ocorrer se nós pudermos controlar a mente devagar por toda parte. É similar ao nosso sentar aqui. Controlar o corpo não é muito difícil. Nós podemos sentar parados por 1 hora ou 2 horas. Mas, por outro lado, manter a mente parada por 2 ou 3 segundos já é muito, muito difícil. É difícil porque nós não temos as ferramentas necessárias para controlar a mente. A ferramenta que pode controlar a mente é chamada sati, ou presença consciente. Consciente
do presente, do aqui e do agora. Se nós estamos sentados, a mente tem que reconhecer que estamos sentados. Estar consciente da respiração é chamado Anapanasati. Estando consciente da respiração, nós podemos controlar a nossa mente. Anapana significa inspirar e expirar. Sati significa presença mental. Anapanasati significa estar com a sati na respiração. É um método de controlar a mente devagar por toda parte. Se a mente está treinada a continuamente seguir o ritmo da respiração, gradualmente ela vai parar de vaguear. E, finalmente, ela vai ficar parada. E aí, então, que nós vamos sentir que algo extraordinário está acontecendo na mente, que nós nunca experienciamos isso antes. É o sentimento de vazio, de calma, de deleite, de felicidade, de êxtase. Algumas vezes nós podemos ter arrepios ou lágrimas. É um tipo de sensação extraordinária que nós nunca experienciamos antes nessa vida. É a felicidade que vem da paz. O Buda disse que nenhum outro tipo de felicidade no mundo pode ser maior que a felicidade que vem da paz da mente. Uma quantidade muito grande de riqueza ou habilidade de comprar coisas, de possuir prédios caros ou carros caros, pode trazer felicidade, mas esse tipo de felicidade é muito minúscula comparado com a felicidade que vem de pacificar a mente. O Buda disse que o sabor do Dhamma supera todos os outros sabores. Essa felicidade que surge de Samadhi, tranquilidade mental e concentração, é somente o começo do estágio de felicidade. Há níveis mais elevados de felicidade, que são mais sublimes do que a felicidade que vem de Samadhi. Eles são os níveis de felicidade que vêm da sabedoria, da libertação da mente ou vimutti. Nós temos que praticar passo a passo para alcançar os níveis de felicidade, começando com a felicidade que vem de doar, da generosidade, a felicidade de manter os preceitos, de não machucar os outros, a felicidade de samadhi, de disciplina mental. Quando a mente está calma, ela vai parar de vaguear. Nós não vamos mais ter que forçá-la a permanecer parada. Depois de concentrarmos na respiração, a mente vai parar de vaguear. Nós ganhamos samadhi. Então, nós podemos parar de concentrar no ritmo da respiração. Nós podemos abrir mão. O ritmo da respiração é deixado de lado. A mente permanece parada como um prisioneiro que está muito cansado para fugir. Ela continua parada. Os vigias não mais precisam, os guardas não mais precisam vigiá-la. Uma vez que a mente para de vaguear e tem a samadhi, nós estamos livres do estresse, livres da pressão, ao contrário de quando nós concentramos na respiração. Durante aquele tempo, nós temos que lutar para nos manter conscientes da respiração. A nossa mente tem a tendência de vaguear e de se afastar da respiração. Nós temos que constantemente trazê-la de volta. Então ela vai muito longe, e se perde de novo e a gente tem que trazer de volta. É uma luta para manter a mente parada. Mas se a sati for mais forte, ela vai ser capaz de manter a mente sob controle. Então a mente vai se cansar de fugir. A mente vai ficar parada. É similar a duas equipes puxando uma corda, o cabo de guerra. Quando uma equipe abre mão da corda, o vencedor não mais tem que puxar. Quando a mente para de vaguear e alcança samadhi, não há mais estresse. Nós não mais temos que lutar para manter a mente parada. A mente automaticamente permanece parada. Ela para de imaginar, ela para de vaguear, ela está em paz. É uma experiência incrível. Qualquer um que já experienciou essa felicidade estará feliz de abandonar qualquer outra felicidade para trás. Vai estar feliz de abandonar palácios, posses, servos e todo o dinheiro que tem. Essas coisas não mais significam nada para ele. Então vai buscar um lugar pacífico, longe das pessoas. No passado ele podia ser uma pessoa social, que gosta de sair. Agora é uma pessoa cansada de pessoas.
Ele não mais quer socializar ou falar com ninguém. É sem significado e inútil falar, conversar. É mais frutífero ficar sozinho, concentrar na respiração e manter a mente de vaguear. Quando alguém alcança isso, ela encontra a verdadeira felicidade. Entretanto, a felicidade de Samadhi é somente temporária. Quando a mente para de vaguear, pode ser somente por uma fração de segundo. Mas esse pequeno momento é tão incrível que nunca será esquecido pelo resto de sua vida. Ele pode ter o potencial de fazê-lo abandonar toda a felicidade mundana para trás. De alguém que costumava colocar muita maquiagem, vestir roupas bonitas, socializar, agora pode preferir a solidão e a paz da mente. Esse é o resultado da felicidade que vem de Samadhi, mesmo que seja bem curto. Infelizmente, quando não estamos meditando, a mente começa a vaguear de novo. Ela começa a imaginar coisas pulando de um tópico em outro. A mente nunca fica calma. Entretanto, ela ainda move dentro das fronteiras morais. Ela quer fazer méritos. Algumas vezes, a pessoa que tem Samadhi pode se tornar ansiosa ao fazer méritos, porque ela se torna preocupada sobre fazer arranjos e preparações. Quando os arranjos não vão de acordo com os planos, a pessoa se torna preocupada. Então, a pessoa que somente tem Samadhi, mas ele não tem sabedoria, ainda não consegue fazer muito progresso para os níveis mais elevados do Dharma. Por outro lado, a pessoa sábia consegue vigiar propriamente. Quando não está meditando, a sua sabedoria vai estar vigiando. Ela vai monitorar a mente. Quando a mente começar a vaguear e se preocupar, ela vai redirecionar a mente na direção certa. Sem sabedoria, a mente vai ser falsamente levada e arrastada pelas quelezas. Antes de alguém alcançar Samadhi, fazer mérito era uma coisa boa, porque é a pedra fundamental para níveis mais elevados do Dharma. Mas uma vez que a pessoa chega lá, a pessoa chegue lá, a pessoa corre o risco de ser liderada pelas quelezas em se ficar obcecado em fazer méritos ao ponto que ele não tem tempo de meditar. Então, ele vai recuar a um nível mais baixo do Dharma. Dessa forma, para aqueles que já têm Samadhi, eles têm que usar o julgamento sábio da mente em saber se ela está fazendo progresso a níveis mais superiores do Dharma ou está sendo arrastada para baixo. Um pouco de senso comum, é possível fazer mérito de forma simples. Se alguém tiver um cheque, simplesmente assine-o. E tudo será cuidado. Não precisa fazer muitas preparações que causam muitas complicações. Nosso tempo pode ser melhor usado, então, em alcançar níveis mais elevados do Dharma. Para progredir, a pessoa tem que pensar com sabedoria sobre como livrar a mente das quelezas e dos apegos mundanos. Então a pessoa deve praticar o desenvolvimento de insight, ou vipassana, para perceber que nada é digno de ser apegado. Os 5 agregados, ou os elementos da existência, que são o que as quelezas prendem a mente, fazendo-nos acreditar que esses elementos são a gente ou pertencem a gente. Os 5 agregados, ou os elementos da existência, consistem do corpo, das sensações, das memórias, pensamentos e consciência sensorial. O corpo é o corpo físico grosseiro. Sensações podem ser felicidade, tristeza, nem felicidade, nem tristeza. Memórias lembram uma imagem ou uma voz. Pensamentos podem ser em boas direções, espirituais ou mundanos. Pensamentos mundanos, por exemplo, são pensamentos sobre viajar, sobre comer fora. Pensamentos espirituais são pensamentos sobre ir num retiro de meditação ou fortalecer a mente em lutar com as quelezas e a cobiça. Sem força de vontade, sem paciência, sem virtude, a luta contra a cobiça vai ser difícil. Pensamentos podem ser bons ou maus. Podem ser o caminho para a extinção do sofrimento ou o caminho para surgir sofrimento.
Os pensamentos de cobiça e felicidade mundana são a causa de muito sofrimento. Eles trazem miséria e dor. Pensamentos de buscar isolamento, afastar-se das pessoas, ficar longe de fofocas e conversa inútil, enquanto concentrar a mente na respiração vai tornar possível progredir em direção à sati correta e à concentração correta. E esse será o nobre caminho que leva à cessação do sofrimento. Esses pensamentos são muito importantes. Pensar sobre o Dharma é chamado sabedoria ou insight. Pensar sobre questões mundanas é chamado kilesas. Normalmente nós não pensamos sobre o Dharma ou sobre o nobre caminho. É o nosso hábito de ser arrastado pelas kilesas. De fato, as kilesas estão no nosso subconsciente. Quando nossos amigos nos convidam para ir ao shopping, ao ver filmes, nós rapidamente aceitamos. Por outro lado, quando nós somos convidados para ir ao templo, nós tomamos tempo, nós pensamos a respeito há muitos anos antes de ir. Isso é chamado falta de Dharma. Nós não estamos promovendo e guiando nossos pensamentos em direção ao Dharma. Porque nós nunca experienciamos nenhuma experiência com o Dharma antes. Nós ainda não experienciamos o resultado da felicidade de fazer mérito, de manter os preceitos na tranquilidade de Samadhi. Mas uma vez que nós tenhamos a felicidade de Samadhi, nós devemos ser cuidadosos e monitorar que nossos pensamentos sigam na direção que nós queremos seguir. Quando nós não estivermos meditando, nós devemos vigiar a mente, nossos pensamentos e nossos impulsos. Olhe para ver em que direção eles estão nos levando. Se no passado nós costumávamos pensar em ir ao templo ou ir a um retiro de meditação somente uma vez por semana, agora nós estamos pensando em ficar por uma semana, 10 dias, um mês, 3 meses e aumentar o tempo de atividades do Dhamma. Então nós estamos prosseguindo na direção correta, em direção a Nibbana. Se nós quisermos paz da mente, nós devemos seguir o caminho deixado pelo Buda, o caminho da conduta moral, meditação e sabedoria. A pessoa deve buscar seclusão, um lugar quieto, como o nosso templo, onde existem locais que restringem os sentidos, onde as pessoas que querem controlar a mente e as faculdades sensoriais podem ficar. As faculdades sensoriais consistem dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da língua e do corpo. A pessoa deve contê-la do contato com objetos visuais, sons, aromas, sabores e objetos táteis que agitam as emoções e incitam as kilesas a cobiçar aquilo ao ponto de que a pessoa não consegue mais ficar no templo. Alguém vai ficar pensando sobre prazeres sensoriais que costumava experienciar, mas esquece que eles são acompanhados por dores. Prazeres sensoriais duram pouco, tal como um comprimido coberto de açúcar. No começo, eles causam uma sensação doce. E a partir do momento que o açúcar passa, vem um gosto amargo. Assim é a felicidade mundana. Alguém obtém algo novo, fica feliz e entretido, depois a pessoa se torna entediada e não mais se importa com aquilo. Então, uma vez que nós tenhamos Samadhi, nós devemos trabalhar em direção à sabedoria para perceber que os prazeres sensoriais são dolorosos. A duração que nós permanecemos em Samadhi pode ser muito curta. Mas depois de sair de Samadhi, as kilesas que preferem prazeres sensoriais ainda estão sob controle e vão nos arrastar de volta. Não pense que as pessoas que meditam não vão em bares ou em clubes, casas noturnas. Elas vão, se elas deixarem as kilesas arrastarem-nas. Elas vão vir com desculpas como que elas não querem machucar os sentimentos dos amigos e não sair com elas. Pessoas como essas meditam sem ter sabedoria. Se elas tivessem sabedoria, a sua mente seria capaz de aguentar a pressão e recusar a seguir as kilesas.
A pessoa deve lutar em desenvolver insight e vipassana, para perceber que a felicidade mundana não é permanente. Ela é dolorosa. É como uma pílula amarga coberta de açúcar. Esse tipo de felicidade dura muito pouco e rapidamente vira tédio. Então alguém rapidamente tem que ficar buscando outro tipo de felicidade. A verdade é que não existe nada novo nesse mundo. Tudo sempre esteve aqui desde tempo imemorial. Essas coisas são compostas de terra, água, ar e fogo, combinados em diferentes formas, tamanhos, em diferentes barulhos, para nos atiçar e nos fazer aproveitar por um tempo. Depois de um tempo, a gente fica entediado de novo. Então nós procuramos outra coisa. Olhe para as roupas, a moda muda, tal como o comprimento das saias. Elas ficam longas, depois curtas, depois longas de novo. Elas vão num ciclo, mudando o tempo todo. Elas continuam girando, tal como o ciclo de nascimentos. Mas essas mudanças não nos tornam pessoas melhores ou nos fazem abrir mão dessas coisas. São coisas que aprisionam e nos tornam mais apegados. Nós não podemos ficar jovens para sempre. Nós vamos envelhecer. Nós não vamos ser capazes de mantermos alinhados com a última moda. Um dia nós vamos sentir que nós estamos vivendo num mundo diferente. Então, vai vir como um choque para a gente. Simplesmente porque nós nunca tentamos viver com a verdade antes. Algumas pessoas, aos 70, 80 anos, ainda se arrumam e vão para festas até a morte, porque elas são muito apegadas a se divertirem. Quando elas morrem, a mente continua no mesmo nível. Elas não desenvolveram nenhuma coisa acima, de forma a experienciar uma felicidade mais sutil, que é pura e genuína. Mas se você for regularmente ao templo, ir em retiro de meditação e ouvir o Dhamma, você vai saber o que você tem que fazer. Você vai saber como tomar conta da sua mente, mantê-la calma e pacífica. O máximo que puder. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo. Se todo dia você puder fazer somente essas duas coisas, isto é, meditação andando e meditação sentada, isso é o ideal. Simplesmente continue andando e sentando. Controle a sua mente de vaguear como ela vagueava antes. Desencoraje de querer coisas ou querer ir em vários lugares. Diga não. Esses desejos são impermanentes. Eles são dolorosos. Você já fez isso muitas vezes antes. Você já foi lá várias vezes antes. Nada de bom veio de resultado disso. A melhor coisa é controlar nossa mente. Parar de deixá-la vaguear. Liberá-la do apego e das preocupações e se preocupar somente com nossos verdadeiros problemas. Entretanto, fora a meditação andando e sentada, nós devemos fazer outras coisas, tal como nos cuidar. Essas atividades podem ser feitas ao mesmo tempo que nós praticamos meditação. Se nós concentramos naquilo que fazemos, nós na verdade estamos praticando meditação andando e sentado. Por exemplo, quando varremos o chão, se nós concentramos em estarmos usando a vassoura, nós estamos meditando. A mente é uma com a atividade e não está vagueando. A mente não está imaginando coisas ou criando preocupações futuras. Se nós conseguimos manter a mente conosco, não deixá-la vaguear, ela vai ficar calma, recolhida e tranquila. Nós vamos encontrar paz na mente em qualquer coisa que fizermos, porque a mente estará sob controle. Nós teremos a sabedoria de lutar todos os vícios, não permitir que eles nos arrastem para coisas inúteis que nós costumávamos fazer. Nada é melhor do que estar sempre com sati e alcançar paz da mente. Essa é a felicidade última. Quando nós estamos em paz, nós não temos fome. Quando nós comemos demais, nós podemos ter comido demais, mas agora nós comemos somente o suficiente para continuar vivos. A mente não fica mais apegada ao gosto da comida. Apego ao gosto de comida deliciosa não é nada comparado com a felicidade da mente em paz. No passado, nós comíamos e aproveitávamos os sabores de comidas e seu arranjo belo no prato. Quando os monges comem, eles misturam diferentes tipos de comida e sobremesas na tigela, sejam curries, arroz, uvas ou maçãs.
Você deveria tentar isso. É realmente saboroso. Uma hora, todos os sabores dessas comidas vão para o mesmo buraco, que é o estômago. Uma vez que você se acostume a esse jeito inconvencional de comer, você não vai mais ter que se preocupar com rituais de comer. Você não vai mais ter apego à comida, porque você sabe que é simplesmente uma composição de 4 sabores. Isso é doce, amargo, salgado e oleoso. Isso é tudo. Nós não devemos comer algo porque o gosto é bom. Nós devemos somente comer para sobreviver e porque nós não queremos morrer ou ficar doentes. Nós somente precisamos comer uma vez ao dia porque é o suficiente para manter o corpo vivo pelas próximas 24 horas. A cobiça humana não tem fim. Tendo terminado uma refeição, a gente já quer comer de novo, simplesmente por ouvir alguém querendo falar sobre comida. Se nós queremos parar, nós temos que usar sabedoria. Por que nós queremos comer de novo? Nós já acabamos de comer e já estamos satisfeitos. A comida ainda não está digerida. Espere até amanhã para ver se realmente a gente quer comer. Esse é um exemplo de como usar a sabedoria para parar o desejo. Desejo sem fim é o que causa problema para todos nós. Se todo mundo pensasse racionalmente, nós podíamos viver em paz nesse planeta. O mundo teria abundância de tudo, mais daquilo que precisamos. Entretanto, devido à nossa cobiça sem fim, nunca temos o suficiente. Nós pensamos que quanto mais nós temos, mais felicidade nós temos. Isso cria problemas. Guerras ocorrem por causa da cobiça. Se todos são budistas, as pessoas podem viver em paz consigo mesmas. Não existe necessidade de invadir outros países ou tomar a vantagem dos outros. Nós budistas vivemos e comemos de forma simples. Nós não comemos demais, nós somos contentes com o que temos. Nós comemos o que o nosso corpo precisa, nós consumimos o que é necessário. Dois conjuntos de roupas brancas são o suficiente. Nós podemos alternar entre elas. Hoje a gente usa um conjunto, amanhã a gente usa o outro. Depois a gente lava. E assim por diante. Os monges usam somente 3 peças de roupa. Isso consiste de um manto interno, um manto externo e uma camada dupla de manto externo, usado na estação fria. Normalmente somente 2 peças são usadas. Se nós vivemos de acordo com o ensinamento do Buda, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de closets para manter nossas roupas. Entretanto, Na realidade, as pessoas têm tanto tipo de roupa para cada tipo de uso. O vestido da manhã, o vestido do dia, o vestido da noite, então a roupa da noite. Essas roupas constantemente precisam ser lavadas e cuidadas. E todo tipo de problema surge porque nós não pensamos racionalmente e que nós queremos mais e mais e nunca temos o suficiente. Se nós pensamos com sabedoria, logicamente nós vamos viver em paz nesse mundo. Felicidade verdadeira está dentro de nós, se nós tivermos paz na mente. Entretanto, nós não mantemos a nossa mente sob controle. Nós deixamos ela ser arrastada pelas quilezas que nos causam sofrimento e dor. A dor da cobiça, a dor da raiva e a dor da ilusão. O Buda disse que uma mente é atiçada por aquilo que vê, escuta, ouve, sente ou cheira. Quando ela ouve ou escuta algo, ela imediatamente quer aquilo. Quando nós temos esse desejo, nós nos ficamos agitados. Por outro lado, se nós tivermos razão e seguirmos o ensinamento do Buda, nós podemos dizer à nossa mente a não seguir essas coisas. Nesse mundo, não importa quanto dinheiro você tenha, sejam milhões ou bilhões, você nunca pode comprar esse tipo de felicidade. Isso é o que o Buda nos aponta. Esse tipo de felicidade está dentro de nós. Nós somente temos que fazer acontecer. Então nós vamos estar livres de todos os tipos de problemas. Nós podemos estar para sempre felizes, porque nós temos esse tipo de felicidade e nós podemos mantê-la. É a nossa verdadeira e única posse. Outras posses podem ser roubadas, elas podem deteriorar. Carros podem ser roubados, ladrões podem invadir casas. Mesmo maridos ou esposas vão ter que nos deixar um dia. Mas ninguém pode nos tirar a felicidade que vem de uma mente pacífica. Eu queria que vocês todos pensassem sobre isso. Mantenham isso perto do coração e da mente. E se esforcem com toda a sua energia
para alcançar a verdadeira felicidade que vem de uma mente pacífica.